Olá, seja muito bem-vindo. Somos a Igreja Metodista do Ingá e em breve, em alguns minutos, começaremos o nosso culto online. Abra o seu coração, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra linda para derramar sobre a sua vida hoje. E se você não nos segue nas redes sociais, nós estamos no Facebook, Instagram e YouTube. A nossa visão é edificar uma igreja de discípulos, equipada para o serviço, onde cada crente é um ministro, e assim nós vamos expandindo o reino de Deus, cuidando uns dos outros. Se você quer falar sobre Deus, sobre o seu propósito, clique no link que vai aparecer aqui na sua tela. Em alguns instantes, muito louvor, adoração e muita palavra de Deus para a sua vida. Fique com a gente até o final. Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. Esse é um tempo que temos separado para estudar a carta de Romanos. Estamos estudando capítulo por capítulo. Eu tenho certeza que hoje você vai ser muito abençoado e nós vamos receber revelação do Senhor de todas essas pérolas, essas chaves que Deus tem nos revelado na sua palavra. Nós temos certeza que hoje não será diferente. Fique conosco até o final e você vai ser muito abençoado. Nós teremos um momento de louvor, vamos adorar o Senhor e em seguida nós entramos no estudo de Romanos capítulo 11.
muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus. Nesse mesmo espírito de adoração, você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos colocar aqui na tela a conta da igreja. O CNPJ é a chave Pix. Se você quiser fazer uma transferência, entregue o seu dízimo, a sua oferta. Tenha certeza que Deus é um Deus que Ele cumpre com a sua palavra. E quando nós entregamos o nosso dízimo, Ele abre as janelas do céu sobre nós, derrama bênçãos sem medidas e repreende todo devorador sobre as nossas finanças. E a sua oferta é a sua semente, né? Aquilo que você vai semear para que possa colher no futuro. Então, seja generoso, entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta online aqui, transferindo para a conta da igreja. Vamos orar? Quero te abençoar. Obrigado por você estar aqui conosco, por participar, né, por se permitir crescer espiritualmente. Nós só crescemos como igreja quando todos os membros crescem, né? Não existe igreja de um só homem, a igreja é um corpo, e se no corpo tiver um membro, né, mal, tiver um membro defeituoso, um membro doente, todo o corpo sofre. Então nós temos investido no ensino da palavra para que todo o corpo cresça, para que todo o corpo desfrute, né, da plenitude do Senhor, de estarmos no centro da vontade de Deus. Quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos aí. Nós vamos orar para que a palavra de Deus seja revelada ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Vamos dar Romanos capítulo 11. Deixa eu já abrir aqui minhas anotações. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo. Nós queremos te agradecer por esse momento aqui online, pelas vidas que são alcançadas pela internet. E, ó Pai, em especial queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de meditar na Tua Palavra. Senhor, muito obrigado. Nós te pedimos espírito de revelação e pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Teu Evangelho se abra aos nossos olhos, que tudo que nós temos estudado, o Teu Espírito traga a nossa memória e nós possamos ser praticantes dessa palavra, não apenas ouvinte. Pai, esse momento de adoração ao Senhor, de culto ao Senhor, nós consagramos a Ti as nossas ofertas, os nossos dízimos, e te pedimos, ó Pai, para aqueles irmãos que também não estão conseguindo entregar o seu dízimo, estão desempregados, ligamos a nossa fé aqui para que o Senhor abra as portas de emprego, que o Senhor envie a provisão, Paizinho, no nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, só um aviso aqui, antes de nós iniciarmos, aproveitar que eu tenho a sua atenção. As nossas células voltaram, né? Já estão funcionando de forma online. Em breve nós vamos ter células presenciais e online também, mas não fique de fora, procure uma célula para você participar. Segunda e terça-feira nós estamos fazendo célula online, então não tem nem desculpa de não poder ir. Você pode ir da sua casa, abrir o seu telefone, né, o seu tablet e participar da célula conosco. Vamos lá, capítulo 11 de Romanos, nós estamos caminhando versículo por versículo, ou melhor, capítulo por capítulo, né? Na maioria deles a gente junta, estuda um grupo de versículos para entender o contexto, para entender o propósito que Paulo escreve para nós. Em Romanos 11, ele fala sobre o remanescente de Israel. O título do capítulo 11 é O Remanescente
de Israel, né? Ou Israel e os remanescentes. Eu quero te fazer lembrar nessa hora, né? Israel é o povo escolhido de Deus. Israel foi o povo que Deus escolheu como nação. E nós vemos Paulo destacar isso, Paulo nos mostrar. Eu quero que você estude, que você leia a palavra, tentando trazer para você, para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, algo prático que a palavra pode transformar a sua vida. E que Paulo está falando para nós do privilégio que o povo de Israel teve de ser o povo escolhido. Dentre todas as nações do mundo, Deus escolhe a nação de Israel. O privilégio que esse povo tinha é um privilégio enorme. Só que o povo, eles decidem viver na incredulidade, né? Nós vemos que Deus faz aliança com o povo se corrompe, trai a Deus, se afasta, né? Sofre as consequências, se arrependem, Deus volta, Deus perdoa, e isso mostra, e Paulo vem mostrar no capítulo 11, esse privilégio dos judeus, de serem o povo escolhido de Deus. Só que eles não compreenderam a mensagem, ou melhor, eles compreenderam, ouviram a respeito de Jesus Cristo, mas eles não se humilharam. Eles se acharam tão bons que aquela mensagem de confronto, de se humilhar, né, não bateu com eles. Preste atenção. Nós hoje precisamos estar atentos para que nós não sejamos o próximo Israel, aqueles que se acham tão bons que rejeitam o confronto, rejeitam a exortação ou rejeitam o novo de Deus. Nós precisamos ter os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus, né, e permitir que o Espírito Santo nos conduza. Israel aqui, Paulo ele vai falar no capítulo 11, né, ele está falando do remanescente, ou seja, aqueles que permaneceram, alguns, né, permaneceram diante do Senhor. Ele coloca uma ilustração que vai nos fazer entender a respeito desse remanescente. Ele coloca Elias. Lembra da história de Elias? Ele é usado por Deus, ele mata os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal. E Elias, depois daquele momento, depois do agir sobrenatural de Deus ali, ele foge por medo da ameaça de Jezabel, e conversando com Deus, ele fala: Deus, eu estou sozinho, Deus só sobrou a mim, né? Eu estou sozinho nessa luta. E Deus fala: Elias, não, calma aí, existem 7.000, né? E o que é isso que Deus está falando? Existem os remanescentes, nem todo mundo se corrompeu. E nós hoje, irmãos, podemos ver isso, né? Deus tem guardado os seus filhos, Deus tem guardado um povo, e por mais que a gente veja notícias, por mais que a gente ouça escândalos, Deus tem guardado um povo fiel, né? Um povo que é expressão do caráter de Cristo. E nós cremos que nós somos esse povo, um povo que ama o Senhor, ama a sua palavra, né? Em nome de Jesus, essa palavra, ela vai produzir transformação no nosso caráter, para que cada dia nós sejamos mais parecidos com Cristo. Então Paulo aqui, quando ele está falando sobre isso, sobre esse povo de Israel, né, ele mostra que o povo rejeitou a justificação pela fé, né, o povo rejeitou entregar a vida para Cristo, eles preferiram viver baseado na justiça própria, né, e Deus mostra para nós que a justiça própria é como um trapo de imundície, né, cheira mal diante dele, porque as nossas obras não conseguem nos apresentar diante de Deus. Apenas Cristo é capaz, né, de fazer essa ponte entre nós e Deus. Então, capítulo 11, é interessante que Paulo ele vai trabalhar duas perguntas. Primeira pergunta: será que Deus rejeitou o seu povo? Será que Deus abandonou? Será que Deus rejeitou, né, largou, fechou a porta e não dá mais ouvido para esse povo? Será que Deus, ele pode nos rejeitar? Será que Deus pode rejeitar mesmo que você tenha pecado, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha abandonado a Ele? Será que Ele te esqueceu, Ele te abandonou? Essa é a pergunta que nós podemos fazer nessa hora. E Romanos capítulo 11, versículo 1, ele vai falar sobre isso. Olha o que ele diz, preste atenção, vou ler o texto aqui. Se você tiver com a sua Bíblia, acompanha a leitura comigo aí, tá bom? Romanos capítulo 11, versículo 1 até o 5. Eu pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim.
Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando me matar. Versículo 4. E qual foi a resposta divina? Eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Assim hoje também é um remanescente escolhido pela graça, né? Então nós somos escolhidos pela graça, somos remanescentes, né? Porque não foi pelas nossas obras, mas pelo que Cristo fez por nós. E isso Paulo vai falando na carta de Romanos o tempo todo. E aqui ele vem mostrar isso. Olha, Deus não rejeitou o seu povo, Deus não abandona o seu povo. E Paulo mostra as provas que Deus não abandona. Paulo mostra o seguinte: olha, eu sou a prova de que Deus não abandona o seu povo. Eu sou, como é que ele fala? Eu sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Eu sou o povo de Israel. Eu faço parte, né? Eu estou dentro desse bolo aí. Deus não me rejeitou, pelo contrário. Apesar de eu ter perseguido a igreja, lembra? Paulo foi quem perseguiu a igreja, matou os cristãos por conta de Jesus Cristo. Deus o alcançou, Deus o libertou, Deus transformou, Deus abriu os olhos de Paulo. E Deus faz isso com a gente. Por mais que pareça, né, que alguém, um vizinho, um amigo, um parente, por mais que pareça que ele está caminhando para o inferno, que não tem jeito, é aquele que debocha, né, de Deus, é aquele que fala mal. Irmãos, não existe impossível para Deus, né? Deus é aquele que transforma água em vinho, Deus é aquele que tira água de pedra, Deus é aquele que manda pão do céu. Então para Deus nada é impossível. E aqui Paulo mostra que ele fala algo interessante, né? Deus nunca nos escolhe para rejeição. Deus nunca vai te escolher para te rejeitar depois. Ah, pastor, mas eu errei, eu sou falho, eu sou pecador. Irmãos, quando Deus te chamou, será que Ele não sabia das suas falhas, das suas limitações? Para de se condenar, para de dar voz ao diabo, né? Que fica colocando um jugo, um peso sobre nós. Deus nos conhece, Deus sabe das nossas falhas. E tudo, e em tudo, Deus já providencia o escape para o livramento, né? Nós é que precisamos nos aproximar de Deus. A Bíblia diz: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Então, quanto mais você dá um passo em direção a Deus, mais Ele dá um passo em direção a você. Mas quando nós não damos esse passo, Ele também não nos exclui, não nos abandona. Nós é que ficamos distantes. É como uma proteção, um guarda-chuva. Você está no meio da chuva, debaixo do guarda-chuva, você tem proteção. Mas se você decide se afastar do guarda-chuva, né, o guarda-chuva vai continuar ali, que é a proteção de Deus, e você que vai acabar se molhando, né, e sofrendo a consequência das suas atitudes. Mas Paulo está falando de maneira nenhuma, Deus não rejeita o seu povo, ou seja, Deus também não vai nos rejeitar, né? Eu já ouvi irmãos dizendo: o Espírito Santo sai da pessoa quando a pessoa peca, o Espírito Santo abandona a pessoa quando a pessoa está no pecado. Não. O Espírito Santo, uma vez que nós entregamos a nossa vida para Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Ah, pastor, mas como é que a pessoa que está no meio do pecado? Ela simplesmente não consegue ouvir a voz do Espírito, mas Deus não a abandona, não rejeita. Amém? Paulo no capítulo 11, ele vai falar também, isso eu achei interessante, ele usa aquela expressão que ele usou também no capítulo 9, quando ele fala a respeito do endurecimento do coração de Faraó. Lembra a história de Faraó? Né? Ele não queria libertar o povo, ele resiste a Deus ali, ele resiste à mensagem de Deus através de Moisés, e a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, e no capítulo 9 a gente estudou sobre isso. Deus só endurece o coração de quem já tem um coração endurecido. Deu para entender? Deus endurece o coração de quem já tem um coração endurecido. Como que é isso na prática? A pessoa resiste tanto a Deus, a pessoa é tão contrária a Deus, que Deus permite esse coração endurecido, ou Deus mantém esse coração endurecido para que ele possa ser quebrado, né? Às vezes Deus precisa colocar mais força, é como um corte de uma chapa de aço. Se você for cortar uma folha de papel, você corta facilmente, mas para você cortar uma folha
né, de aço, você precisa de uma pressão maior, de uma estrutura maior, né, de mais força. Então tem pessoas que são mais duras, mais resistentes, e Deus permite que isso aconteça para que, né, permite o coração endurecido para que ela seja quebrantada. E aí é algo que ele começou falando em Romanos 1:28, que ele falou o seguinte, primeiro capítulo que nós estudamos, ele falou o seguinte: olha, além do mais, olha isso, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, isso que acontece, esse endurecimento do coração, é o próprio julgamento de Deus, é Deus permitindo que a pessoa, naquela obstinação, deseje pelo erro, pelo pecado, Deus permite que aconteça para que ela sofra a consequência e perceba que precisa de Deus. Deus não quer ninguém o adorando por obrigação, por medo, né? Deus não quer um robô, mas Deus quer de fato um coração apaixonado. Então, o que ele começa iniciando, Paulo fala, olha, as pessoas desprezaram Deus de tal forma que Deus permitiu. Então tá, você não quer? Então caminha. Uma ilustração, algo que pode nos fazer entender melhor isso, é quando nós olhamos para o fogo e para a mão, né? Deus criou o fogo? Sim. Deus criou a mão? Criou também. Deus criou a mão para se queimar no fogo? Não. Mas se você quiser colocar a sua mão no fogo, insistir em colocar a mão no fogo, o que Deus faz? Então coloca a mão no fogo. E você vai se queimar e vai doer, e você vai perceber que não deveria ter colocado a mão no fogo. É isso que Paulo está falando. Deus permite, né? Esse endurecer do coração é Deus permitindo que a pessoa caminhe quando ela rejeita o conhecimento de Deus. E aí ele vai falar de uma segunda pergunta, olha que interessante. Primeira, ele perguntou se Deus rejeitou. A segunda, não tem mais jeito para os judeus? Será que não tem mais jeito para os judeus? Será que não tem mais jeito, né, para aqueles que pecaram, para aqueles que transgrediram? E Paulo ele começa falando isso no versículo 11. Olha o que diz. Novamente eu pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Então achei interessante aqui, porque Paulo vem mostrar para nós o seguinte: olha, Deus não rejeita ninguém, né? A pessoa que endureceu o coração, enfim, ela vai, né, caminhar na obstinação do coração dela ali, mas Deus não rejeita ninguém. Uma vez que a pessoa se arrepende, uma vez que a pessoa se volta para Deus, Deus é aquele Pai que está com os braços abertos para receber todos, né? A Bíblia diz que Deus predestinou a todos para serem filhos, mas nem todos querem esse privilégio, vamos dizer assim. E ele fala o seguinte: olha, o que acontece? Então, como o povo de Israel rejeitou, Deus escolheu os gentios. Para quê? Para causar ciúmes. E é interessante, irmãos, porque Paulo ele está escrevendo essa carta à igreja em Roma, e ele está anunciando, apresentando o Evangelho de Cristo, e ele fala sobre propositalmente, né? Como se fosse um mexer na brasa ali para acender o fogo, Deus colocando ciúmes no povo de Israel, né? Para que alguns remanescentes sejam alcançados, para aqueles que ainda tem chance, ou que ainda tem uma abertura no coração deles, né? Paulo quer alcançá-los, instigando, provocando, mostrando: olha, Deus rejeitou Israel, escolheu, e essa salvação veio para os gentios. Então, para o povo de Israel, que teve o privilégio de ser o povo escolhido, falar: cara, não, esse privilégio é meu, né? Eu sou muito abençoado, então eu quero. E como que a gente pode trazer isso para os nossos dias hoje, irmãos? Deus, ele nos adotou, né? Nós somos filhos de Deus, uma vez que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos feitos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Só que alguns irmãos, eles pensam que Deus tem filhos preferidos, que Deus ama uns mais do que outros. E não existe isso. O que Paulo mostra para nós é que todos têm espaço à mesa. Às vezes, pela nossa arrogância, né, pela nossa prepotência, pela nossa altivez, nós vemos pessoas que chegaram antes de nós
ganharem ou serem abençoadas, conquistarem coisas maiores do que a gente. Eu já vi pessoas, reclamarem disso, falar, não é possível, eu estou aqui na igreja há 10 anos e esse menino ou essa menina chegou aqui agora e Deus já está fazendo isso na vida dela. Às vezes é Deus provocando mesmo, falando, meu filho, acorda, me busca, se consagra, abra o seu coração para o agir de Deus. Então Deus ele é desses, Deus ele provoca mesmo para tirar o melhor de nós, para nos fazer valorizar aquilo que nós recebemos. E nessa segunda parte aqui de Romanos 11, diante dessa pergunta que Paulo ele fala, será que não tem mais jeito para os judeus? Ele já respondeu dizendo, claro que tem, Deus ele não rejeitou, e Deus permite, Deus dá uma segunda chance. Deus ele é um Deus da segunda chance. E a mensagem, o alerta de Paulo aqui para Roma, para a igreja de Roma e para nós hoje é: não se orgulhem, não sejam orgulhosos, não achem que vocês são melhores do que ninguém. Pelo contrário, todos nós precisamos da graça e do favor de Deus. No versículo 17, para a gente concluir, ele faz uma ilustração, ele diz assim, olha, se alguns ramos foram cortados e você sendo... 17. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é que sustenta você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Você está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com vocês, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Então ele está falando, olha, Deus não poupou nem os ramos naturais, ele enxertou você porque os ramos foram cortados. Se ele não poupou os ramos por causa da incredulidade deles, fica esperto, porque o que te sustenta é a raiz. Nós fomos enxertados nessa árvore pela fé. O que nos sustenta é a raiz, O que traz o alimento para a árvore é a raiz. Então nós só estamos nessa árvore porque a raiz tem nos sustentado e nos sustenta por conta da nossa fé, na fé em Cristo Jesus. Então isso serve para nós de alerta, de não nos orgulharmos. Como os judeus, é um alerta que Paulo faz para ele, não se orgulhem, não achem que por ser judeus, vocês têm, por ter sido a nação escolhida, por esse privilégio que Deus deu a essa nação, que isso vai ganhar o jogo. É como um time entrar em campo achando que vai ganhar só porque tem uma camisa mais tradicional. Não, precisa jogar, precisa vencer em campo. O que Paulo está nos mostrando é exatamente isso. Na nossa vida, na nossa caminhada, não adianta ter um título, não adianta ter uma posição. Nós precisamos crer, nós precisamos permanecer em fé, E aí esse alerta que fica para nós. Se Deus cortou, a oliveira verdadeira, ou seja, os judeus perderam essa bênção, perderam esse privilégio, e nós hoje fomos alcançados por conta disso. Paulo faz esse alerta, olha, nós que somos oliveira brava, nós que não somos a oliveira verdadeira, nós não podemos nos orgulhar. Ninguém pode se orgulhar sobre a salvação, se achar melhor do que ninguém. Esse é o alerta de Paulo para nós, quebrar todo o orgulho e mostrar ou depender de fato do Senhor, A nossa fé ser alimentada constantemente para que a incredulidade não nos faça ser reprovado ou a incredulidade não anule a nossa fé, as nossas convicções e nós sejamos cortados dessa árvore. Então, Paulo dá esse ensino ou fala a respeito disso no capítulo 11 e conclui dizendo isso, Todo Israel será salvo, e ele mostra que existe sim uma segunda chance para aqueles que abrirem o coração
e forem maleáveis, né? Como a manteiga e a argila diante do sol. Isso representa o nosso coração. A manteiga e a argila diante do mesmo sol, elas vão ter reações diferentes. Então a manteiga ela vai se derreter e a argila vai secar. Então que o nosso coração seja como manteiga e não como argila, porque Deus ele não muda, Deus é o mesmo. Então nós é que precisamos mudar. Graças a Deus por isso, né? Compartilhem isso nas células, nós vamos estudar isso nas nossas células também. Nós vamos ruminar essa palavra, falar novamente, e você pode ter certeza, né? Você que vai participar da célula, leia o capítulo de novo. Deus vai falar com você coisas preciosas também, coisas que às vezes eu nem compartilhei aqui. Deus vai trazer revelação para vocês também, entendimento. Edifiquem-se uns aos outros, é isso que nós cremos. Uma igreja de discípulos é uma igreja que um cuida do outro, né? Uns cuidando dos outros, uns orando pelos outros, e na célula nós fazemos isso, compartilhamos da palavra, oramos uns pelos outros, e nós cremos que esse é o sacerdócio universal de todos os santos, onde cada crente é um ministro. Creia nisso, ensine isso, pregue isso, e nós sabemos que estamos no centro da vontade de Deus quando nós pregamos o que a palavra nos ensina para pregar. Então, desejo que você tenha uma semana abençoada. Obrigado por estar conosco, por assistir o vídeo até aqui. Espero que você tenha sido edificado. Uma semana abençoada, cheia de vitória. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Até semana que vem.